Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Vindo de infância muito pobre, ele esteve perto de ser entregue para a adoção. Criado pelos avós, ele cresceu em casa de chão batido na cidade de Nova Aurora, trabalhou na roça, colhendo algodão, foi marceneiro e carteiro. Desde cedo, porém, os estudos fizeram a grande diferença em sua vida, abrindo-lhe as oportunidades de enfrentar os concursos públicos. Foi aprovado para a Polícia Militar, onde permaneceu por 11 anos, formou-se em letras na UniOeste e há 6 anos ingressou na Polícia Federal. Tenho a grata satisfação de receber no Jogo Aberto desse sábado o vereador Márcio Pacheco, o xerife, o presidente da Câmara Municipal de Cascavel, que foi o último concurso no qual ele foi aprovado, agora no teste das urnas, na sua estreia na política. Márcio, boa noite, obrigado por atender o meu convite para essa entrevista no Jogo Aberto. E antes desta nossa entrevista, eu revi um de seus primeiros pronunciamentos que teve grande repercussão na opinião pública, no qual você, logo poucos meses depois de ter assumido, não só o mandato de vereador, como a presidência da Câmara, no qual você faz um veemente repúdio, um discurso veemente de repúdio contra a corrupção, mencionando os danos que ela causa em diversos setores do serviço público, né? O dinheiro da corrupção que falta na educação, na saúde, etc. e tal. Num dos exemplos, você citou que vereadores recebem propina para aprovar projetos de lei. Isso é verdade? Caio, permita-me te cumprimentar de maneira respeitosa, carinhosa, agradecer esse espaço, essa oportunidade e parabenizá-lo por conseguir manter em alto nível esse programa tradicional em Cascavel. Obrigado. Esse é o Jogo Aberto, então, meus parabéns, efetivamente, verdadeiramente. Caio, eu verdadeiramente entendo que a corrupção é o maior mal que o Brasil enfrenta atualmente. Ela está, infelizmente, impregnada nos mais diversos segmentos da sociedade. E na política, obviamente, não é diferente, mas não é só na política, vamos deixar bem claro isso. E se está na política, obviamente que isso acontece em todos os, na minha visão, na minha humilde visão, em todos os escalões da política. Do Poder Executivo Federal, ao Poder Executivo Estadual, ao Poder Executivo Municipal, não de Cascavel necessariamente, sim, né? Sim. Dos municípios, e também, exatamente, né? E nos poderes legislativos em todas as suas esferas também. E quando você sabe que um vereador ou qualquer um profissional pratica esse ato por falta de consciência, ainda você poderia dizer, mas ele não tem consciência. Mas dizer que não tem consciência hoje do mal que causa a corrupção é uma temeridade. Todos sabem o mal que causa e todo o dinheiro que vem para o teu bolso, que não é efetivamente vindo por razão de trabalho, de honestidade, é dinheiro de corrupção e é um dinheiro que pode estar saindo de qualquer lugar, inclusive da saúde. O Brasil foi muito leniente com a corrupção ao longo da história, né? Absolutamente, durante toda a sua história, desde a sua concepção. Né? Lá 500 anos atrás, isso já se via até mesmo quando se fala lá, já um pouco para frente, né? A questão do quinto dos infernos, né? Justamente já era dinheiro que era destinado para a corrupção. Então, é uma história, é uma tradição e que não vai mudar da noite para o dia, né, Caio? Agora, logo no primeiro ano do seu primeiro mandato de vereador, você assume a presidência do Poder Legislativo Municipal e coloca como objetivo primordial da sua administração recuperar a credibilidade da casa, abalada depois de inúmeros escândalos que mancharam a legislatura anterior. Como na sua carreira policial, queria fazer essa analogia, Márcio, esse desafio é uma luta entre o bem e o mal? Olha, Caio, é um pouco esse yin e yang assim, eu não sei se necessariamente nesse tom, mas assim, eu acho que eu particularmente, como todo cidadão que está em casa, que também está cansado de ver esse descaso com o dinheiro público, com a política do país, talvez não seja mais hora de ficar só criticando, só vendo as coisas acontecerem e muito pouco fazerem efetivamente para reverter esse quadro. E foi isso que eu fiz no ano passado, quando eu coloquei meu nome à disposição, pensando efetivamente em fazer alguma coisa mais do que simplesmente criticar. E eu vou me esforçar, Caio, onde quer que eu esteja, onde a vida política me levar, onde Deus permitir que eu chegue, eu vou lutar com todas as minhas forças para combater a corrupção, para fazer com que esse país possa ter, daqui 10, 15, 20 anos, uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Vamos falar um pouco das principais medidas que você adotou para tirar a Câmara Municipal de Cascavel do noticiário policial.
Aliás, você começou dando até um exemplo pessoal ao escolher continuar recebendo, né, o seu salário, se não me engano, você tomou essa decisão, o seu salário de policial e não o de vereador. E o de vereador é maior, né? O seu salário seria maior se você recebesse, é isso? O de vereador é maior, Caio, e além disso, isso quem está nos assistindo e conhece um pouco de lei sabe que agora já comprovadamente é verdade o que eu já dizia, eu poderia inclusive receber os 2 salários. Poderia até ter acumulado. Poderia acumular os 2 salários, não recebi... Um direito seu como funcionário público. Direito meu como funcionário público, desde que eu me dispusesse a desempenhar as 2 funções, trabalhar na Câmara e trabalhar na Polícia Federal. Como eu sei que isso não é possível, Caio, para minha consciência eu desempenhar as 2 funções com competência a ponto de merecer receber os 2 salários, eu tomei essa decisão de me abster de receber o salário da Câmara de Vereadores e continuar recebendo só e tão somente mesmo o meu salário de policial federal e nem um centavo a mais, nem de salário da Câmara e muito menos de corrupção. Agora, você extinguiu diretorias, você e a mesa diretora, você teve evidentemente o apoio, né, com certeza, dos vereadores. Você extinguiu diretorias, reduziu gratificações, estabeleceu novos limites salariais, reduziu verbas de gabinete, passou a divulgar nomes, cargos e salários lá no portal da transparência da Câmara de todos os servidores e vereadores, publica os balancetes mensais com as receitas e despesas. Isso aqui não era feito. Claro, essas medidas novas não eram feitas. Agora, a publicação de balanço, era uma caixa preta isso na Câmara? Por mais inexplicável que possa ser, Caio, por mais incompreensível que possa ser, quer dizer, o meu salário de servidor público federal é divulgado no site do governo federal, desde sempre. Agora, o município, né, que em tese deveria seguir as regras, as orientações, o entendimento do governo federal, por exemplo, essa dificuldade toda, e foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos desde o início, né? E quando eu digo nós, realmente é nós, Caio, eu quero aqui fazer, né, dar esse voto de crédito, né, naturalmente para a mesa diretora, para os vereadores, porque essas nossas medidas, praticamente todas elas não teriam sido possíveis se não tivesse havido realmente a iniciativa da mesa diretora, com o apoio dos demais vereadores, que foram aquelas primeiras medidas administrativas que nós tomamos. E como eu ia falando, uma das medidas mais difíceis foi justamente essa divulgação. E hoje não, isso é um absurdo, a população tem o direito de saber. Inclusive é legal para que seja feito isso. E nós divulgamos. Hoje, qualquer cidadão de Cascavel, do Brasil, qualquer lugar, pode entrar no site da Câmara e vai saber exatamente quem são, quanto ganham e o que fazem todos os servidores da Câmara de Vereadores, que não é nada demais. É obrigação nossa divulgar. Claro. E mais do que isso, os gastos também da Câmara. Quem não gosta disso não deve se sujeitar a trabalhar no serviço público. Exatamente. Os gastos da Câmara também hoje, Caio, todos eles, centavo por centavo, quase que online, nós procuramos divulgar. Eu até tenho sempre um ditado que eu digo: quem não faz coisa errada não tem razões para esconder nada. Então, quer dizer, é até importante que a população consegue acompanhar e até nos mostrar, às vezes, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, né? E, felizmente, nós estamos conseguindo implementar essas medidas todas, felizmente, graças ao apoio dos vereadores, e a população tem aprovado. O grande problema quando um poder legislativo se corrompe é que ele perde uma das suas principais capacidades, que é de fiscalizar o poder executivo. Ele perde a moral, ele, de certa maneira, vira cúmplice de algumas coisas que, eventualmente, o poder executivo pode fazer, não é? Olha, Caio, eu penso que a autonomia, ela parte do princípio de que você não pode tacar pedra se o teu telhado é de vidro. Né? Então, ter autonomia dentro de um partido político, dentro da tua profissão, dentro da função que você exerce, é aquilo que há de mais nobre no ser humano, é você poder olhar para a tela e dizer, e defender, e saber que o que você fala tem credibilidade. Quando você perde a tua credibilidade, você perde a tua dignidade. Então, eu acho que quando o Poder Legislativo, se ele não tem autonomia para fazer aquilo que é certo, as pessoas não mais acreditarão. E como não acreditam hoje, a dificuldade que nós temos para não é provar, mas para conquistar a confiança das pessoas, reconquistar mesmo quem é sério, tem uma dificuldade muito grande. Isso vale para a classe política inteira, em todos os níveis. E não só política, né? Sim, inclusive de modo geral, política, o próprio setor, segmento judiciário e todos os segmentos da sociedade. Os poderes, de modo geral, né? Os poderes. Márcio, já existe uma estimativa de economia financeira que a Câmara poderá apresentar no final deste exercício em função dessas medidas moralizadoras e saneadoras que vocês adotaram? O que acontece? Nós iniciamos o nosso mandato com um orçamento de 14 milhões, que é 3% de um total de 6, ou seja, é a metade do que nós poderíamos ter disponível, né, como Poder Legislativo.
Esses 14 milhões, eles foram pensados não no ano passado, mas é sempre pensado 4 anos antes. Então, 4 anos antes, quem fez o chamado aquele PPA... orçamento plurianual, exatamente, né? exatamente. Quem fez o PPA 4 anos atrás não imaginava que agora teriam 21 vereadores. Imaginava que teriam 15. E esse orçamento foi pensado para 15 vereadores. E agora nós tivemos essa situação em que temos 21 vereadores, mas com um orçamento pensado para 15. Então, no início do ano, a nossa preocupação e nosso desejo muito forte manifestado era de que nós tivéssemos a oportunidade de concluir o ano sem precisar pedir mais dinheiro para a Prefeitura. Isso eu já posso lhe assegurar, Caio, que devido a essas medidas todas que nós adotamos, já é seguramente evidente que nós não precisaremos mais pedir dinheiro para a Prefeitura. Convicção, não precisaremos de fato. E além disso, Caio, eu acho que nós teremos condições de fazer alguns investimentos na Câmara de Vereadores necessários, como, por exemplo, nós estamos trabalhando muito forte, que é um desejo também da sociedade, inclusive, ter a oportunidade de assistir de casa, de ver o que acontece na Câmara, que é a TV Câmara. Eu acredito que até o final do ano... Seria a transmissão ao vivo das sessões. Que seria, não só das sessões, nós teríamos, já estamos encaminhando, já encaminhamos inclusive para o Congresso Nacional, a solicitação de disponibilidade de um canal, e aí a estrutura nós temos que montar aqui, e não me causará espanto se no final do ano, embora não seja um custo baixo, se nós tivermos já conseguido no final desse ano concluir esse grande projeto. Uma outra meta interessante que você tem lá, que eu tomei conhecimento, é a implantação do voto eletrônico também, e também da abertura dos votos dos vereadores, né? Quer dizer, isso já é um pouco mais complicado. Uma outra resistência que nós encontramos... Acabaria o voto secreto, é isso? Exatamente. Na verdade, assim, Caio, hoje já não existe mais o voto secreto, né? Em nenhuma questão? Não, em nenhuma questão. Nós tínhamos alguma dificuldade ainda no início do ano, que era justamente de fazer a divulgação, e essa foi uma outra medida que nós fizemos, e que realmente nós tivemos algumas dificuldades, algumas resistências, inclusive dentro da Câmara de Vereadores, para fazer a divulgação, que eu acho que é o que há de mais normal num processo democrático que nem é o país. Você tem o direito de saber como o teu vereador está votando. Claro. Né? Eu tenho o direito de saber como o meu deputado está votando. Sem dúvida. E na Câmara nós implementamos, então, o que ainda não existia, que é justamente a divulgação dos votos dos vereadores. Ou seja, hoje, em qualquer projeto que vá para a Câmara, acabou a votação, o voto de todos os vereadores já está lá exposto no site da Câmara também. Agora, o telão vai potencializar muito mais essa divulgação, porque daí o vereador, a hora que ele passa o dedo ali, de acordo com o sim ou com o não, já apareceu na tela, o cidadão de casa já vai ter condições de saber. Márcio, qual é o nível de apoio efetivo que você está recebendo de seus pares para levar essa faxina na Câmara Municipal em frente? Porque a gente sabe, são medidas populares junto à população, né? Junto à opinião pública, mas impopulares seguramente para uma certa parte dos vereadores, que não gostam de perder assessores, reduzir verba de gabinete, não poder contratar. É normal, né? Normal nesta situação política brasileira. Como é que você sente esse apoio? Olha, Caio, eu acho que sem nenhuma demagogia, a nossa preocupação maior como representantes precisa ser com o povo, com a população que nos elegeu. Eu tenho um compromisso com as pessoas que me elegeram, até porque quem me elegeu, com todo o respeito que eu tenho aos vereadores, mas não foram os vereadores, foram o povo. E a esses eu devo o meu maior respeito. Você e todos os demais também? E todos os demais também. Então, assim, Caio, é uma dificuldade muito grande que nós temos, por exemplo, de conseguir construir uma espécie de consenso onde você consiga ter uma sustentabilidade dentro da Câmara, dentro do meio político, e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que é o principal, fazer aquilo que a população espera que se faça. Mas, na maioria dos casos, Caio, na maioria mesmo, assim, tem sido, eu posso dizer que até exceções, às vezes, em que nós não temos estado junto. Obviamente, por exemplo, na questão das votações. Questão política, eu não concordo com o projeto, eu tenho toda a autonomia e preciso ter, de ir à tribuna e dizer, olha, eu não concordo, esse é um projeto que eu não teria minha aprovação se eu votasse, porque você sabe, como todos que estão em casa, que eu, como presidente, eu não tenho direito ao voto. Mas eu tenho direito à fala. Só o voto de Minerva, né? Só o voto de desempate. Mas eu tenho direito à fala. E as medidas, Caio, assim, todas essas que foram feitas, com exceção de algumas, poucas, elas foram feitas em consenso, especialmente com a mesa diretora e com o apoio dos vereadores. Uma ou outra que a gente acaba, né, não tendo esse apoio. Mas e teve algumas que são de prerrogativa do presidente. Do presidente. Aí tem agora, você não acha, portanto, que foi na contramão da história e também um exemplo de que, às vezes, ocorre essa dessintonia entre você e os vereadores, que agora, mesmo ignorando, mesmo com os protestos de junho, eles
que pediam, entre outras coisas, maior economia no uso do dinheiro público, né, menos inchaço da máquina pública, né? Ignorando todas essas manifestações que ocorreram no Brasil, a maioria dos vereadores cascavelenses aprovou a efetivação de quase 300 cargos comissionados na prefeitura, que são aqueles cargos para os quais não é exigido concurso e que são nomeados de acordo com critérios meramente políticos, partidários, eleitorais. Eu sei que você se pronunciou contra isso, né? Caio, essa foi uma das ocasiões em que nós tivemos uma... Marcha na contramão de todas as medidas que vocês vieram tomando. Não é nenhuma agressividade isso que eu vou dizer, Caio, até porque foi minha manifestação pública, né, na tribuna. Inclusive, quem tiver curiosidade de ver esses pronunciamentos estão no YouTube. Só digitar Márcio Pacheco Cascavel vai conseguir localizar, inclusive, esse pronunciamento que eu fiz na íntegra. Realmente, você imagina, Caio, eu seria absolutamente incoerente se eu não me posicionasse, inclusive. Não só me posicionasse contra, mas me posicionasse publicamente. E fiz isso com toda a força que eu tenho. Infelizmente, naturalmente, o jogo político é muito maior às vezes que você consegue convencer. Tem vezes que o cenário se constrói de uma maneira que os argumentos não são suficientes para convencer. E tivemos aí essa derrota. Acho que a população de Cascavel teve uma derrota, não eu, né, porque nem votar não votei, mas lamento muito o que tenha acontecido. Disse já no dia que foi uma falta de sensibilidade do Poder Executivo, no meu entendimento, de não ter revisto isso. Foi também uma falta de sensibilidade. Pelo momento, em qualquer ocasião, isso já seria ruim. Exatamente. Neste momento, pior ainda. Por causa justamente do momento. Foi na semana que estavam acontecendo aquelas manifestações. Então, eu acho que deveria ter sido revisto, pelo menos a quantidade, né? Eu não sou contra, cara, já manifestei, não sou contra os cargos comissionados. Eu acho que são necessários, inclusive, para a sustentação de um governo político, né? Mas assim, aquela quantidade, com essa possibilidade de gasto que haverá se eu forem preenchidos todos esses cargos, na minha modesta opinião, é um disparate para o dinheiro público. E uma contradição da própria prefeitura, que há poucos meses atrás desativou postos de saúde, reduziu seus serviços, né? Exatamente. E a população ficou com dificuldades no atendimento médico e hospitalar e agora faz essa contratação monstruosa, né? Agora, uma fala que teve bastante destaque no meio desse discurso meu foi justamente porque tinham um pensamento de que mas esses cargos eles estão sendo criados, mas eles nunca foram e no momento não serão preenchidos. Ora, mas se não serão preenchidos, não existe então, cargo vazio. Exatamente, então eles não são necessários e por que estão sendo criados então, verdade, né? Então, realmente não tem coerência isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as repartições públicas não podem abrigar mais servidores comissionados do que concursados. É exatamente esse assunto que a gente está falando agora. Qual é a situação do Legislativo de Cascavel? O Legislativo de Cascavel Porque hoje, as câmaras da região, a maioria ainda não se adequou a essa situação, esta norma do STF. O Legislativo hoje de Cascavel possui mais cargos comissionados do que servidores efetivos. Portanto, está ainda na contramão, né? Só que essa contramão é uma contramão temporária, cara. E, na verdade, legalmente, a Câmara está adequada a um entendimento que feito não por mim, inclusive por gestões anteriores, com o Ministério Público, que já exigiu naquele tempo, que a Câmara de Vereadores tinha 6 servidores comissionados por gabinete, por vereador, e foi reduzido por orientação do Ministério Público para 4. Esses 4 estão somente que estão na Câmara hoje. Só que mesmo assim o número ainda é maior. Por quê? Porque foi feito um concurso em 2011, mas por conta daquela previsão orçamentária que eu falei para você do início, de 15 vereadores para 21, nós ainda não tivemos condições de fazer as nomeações de todos os demais concursados. Quando tivermos condições de fazer todas as nomeações dos concursados, aí estará em plena sintonia com aquilo que o próprio Ministério Público orientou naquele momento. E é importante, Caio, eu sempre tenho feito questão de dizer isso, que essa questão de cargos, essa quantidade de cargos que tem a Câmara de Vereadores hoje de Cascavel, é um cenário que já veio da gestão anterior. É uma herança. Não foi construído agora. É um problema brasileiro. Né? É um problema brasileiro. O Brasil, proporcionalmente, tem talvez seja o país que tem o maior número de cargos em comissão do mundo, né? Porque o governo americano, por exemplo, tem infinitamente um número muito menor, tendo uma população maior, uma economia maior. Então, isso virou uma chaga no Brasil, realmente. Né? Cargo em comissão aqui é sinônimo de empreguismo político. E está tendo cada vez mais um incentivo maior para a redução desses cargos. Né? Às vezes me perguntam em relação à quantidade de cargos da Câmara, por exemplo, de Cascavel. Eu não tenho condições, por exemplo, de dizer é muito ou é pouco.
Eu acho que é razoável. A solução seria fazer os concursos, né? A solução seria fazer. Agora, por exemplo, a questão maior não está, talvez, na quantidade de cargos, no caso de vereador, por vereador. Está em se cobrar se efetivamente esses assessores estão desempenhando suas funções. Exatamente. Por exemplo, do meu gabinete, eu tenho certeza de que cada um está sendo útil e muito útil para a sociedade. Exatamente. Agora, a totalidade às vezes essa é a grande interrogação, né? Exatamente. Por falar no grito das ruas que nós acabamos de conversar, Márcio, um sociólogo me disse aqui numa entrevista que o principal recado que a população transmitiu aos políticos nas manifestações pode se resumir numa frase: vocês não me representam. Qual é a sua leitura pessoal dos protestos? Você que, além de político, é um estudioso, fez um curso de letras, teve um ambiente acadêmico, certamente teve algum contato com essa área da sociologia, até como policial federal, né? Essa matéria provavelmente constou do seu currículo. Exatamente. Eu acho assim, Caio. Eu nunca gosto do termo generalizado, né? Eu acho que em todos os segmentos existem bons e maus profissionais. E na política não é diferente. Talvez na política tenha mais maus do que bons, mas tem pessoas boas também. Sim. E agora, o mais importante que eu acho, tem meu apoio incondicional às manifestações, Caio. As manifestações, elas vieram para somar para a construção de um país melhor, eu não tenho dúvida disso. E o mais importante de tudo isso é justamente o pensamento que conseguiu transmitir, e num termo chulo, colocar uma pulga atrás da orelha de todos os homens que estão no poder hoje. Políticos e não políticos. Com certeza. Inclusive, que são servidores públicos em geral, né? Porque você pode pensar assim, olha, essa manifestação hoje está focando aquele segmento, o Estado, o município, mas amanhã pode virar contra mim. E quando ela protesta contra a corrupção, ela também está envolvendo nisso os empresários. Com certeza. Né? A corrupção não acontece aos empresários. Claro. Existe o corrupto e o corruptor. Exatamente. Então, eu acho que as manifestações, assim, elas vêm somar em muito, tem meu apoio. Eu não fui na quinta-feira que teve a manifestação aqui, Caio, justamente por respeito aos manifestantes que diziam que não queriam políticos. Claro, a importância desse movimento e o fato dele realmente ter chamado a atenção e ter colocado em xeque os políticos foi o fato de não ter liderança, né? Então ficou uma coisa muito autêntica da população. E você olha com muita tranquilidade, Caio, você sabe exatamente quando o recado é para você. Eu, por exemplo, além de não me sentir nem um pouco atacado até porque você está entrando agora também. Por conta dessas manifestações, que pelo contrário, eu queria estar lá junto manifestando, porque é o meu pensamento que está, inclusive, nessas manifestações também. Agora, nem todos, naturalmente, têm essa condição de olhar e falar, essa manifestação não é para mim. Márcio, para a gente encerrar, há poucos dias, em um protesto do Sindicato dos Policiais Federais de Cascavel, que você já presidiu, eu não sei se foi de Cascavel ou de Foz. Enfim, os policiais apareceram numa matéria da TV, estavam protestando contra as condições péssimas, precárias de trabalho, inclusive. Eles apareceram enxugando uma grande barra de gelo para mostrar que o combate ao crime não vem sendo eficaz. Lutar contra a corrupção nos órgãos públicos também é enxugar gelo? Eu só espero que esse gelo acabe, né? Espero que esse gelo acabe e que não precise ficar enxugando a vida inteira. Não, Caio, eu sempre digo o seguinte, sabe? Eu sou, embora não seja mais tão jovem, mas eu acredito que eu tenho muito mais idealismo do que algumas pessoas da minha idade, ou coisa assim. Então, porque o jovem ele tem um idealismo muito grande. E eu tenho um idealismo muito grande e eu acredito que o nosso país está começando a se direcionar para ser um grande país. Não um país grande, mas ser um país grande e ser um grande país. E esse grande país ele só acontecerá, eu acredito, se o povo tiver a maturidade que está passando a ter, na minha visão, para conseguir escolher daqui para frente grandes homens, não grandes manipuladores. Hoje, os que chegaram no poder até hoje, muitos, não todos, não generalizando, têm sido grandes manipuladores. Eu espero que o povo tenha condições de escolher grandes homens. O povo, pelo que a gente viu nas ruas, aprendeu a se indignar. Tomara que aprenda a votar também, né? Tomara. A indignação sem ação é totalmente nula, totalmente vã. Vamos ver como é que vai ser no ano que vem, já quando temos eleições. Obrigado, Márcio. Tive o prazer e a satisfação de entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Cascavel, o vereador Márcio Pacheco. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado.